Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Vem, Senhor, vem reinar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem nessa noite, Senhor, nessa semana, aleluia. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por tudo que o Senhor irá fazer. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando o nosso Rei. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar. Como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Resplandece o teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Oh, oh, oh. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe, o dia que será pra sempre.
Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei. E eu também sou seu, porque dele e por ele, para ele são todas as coisas, e eu também sou seu. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra ele. O que era e há de vir, nos conhece pelo nome e nos chama pra mostrar o caminho de volta pra ele. Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Deus tem um propósito em nossas vidas. Quero agradecer a sua audiência nesta manhã de domingo. Obrigado por você reservar este tempo para cultuar ao Senhor. Eu quero, para darmos início a esse culto desta manhã, você que está aí na sua casa, você que está aí no seu trabalho, eu quero orar por você que tem entendido o propósito do dízimo e da oferta. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de escassez, um tempo de muita luta, em que inclusive a nossa força de trabalho tem sido cerceada. Eu não quero entrar no mérito do certo ou errado, porque Deus, que é o justo juiz, é que determinará como terminará todas as coisas. Mas eu quero orar por você que tem entendido e tem investido nesta obra, tem investido nesse ministério. Quero agradecer a você que, ainda enfrentando dificuldades, tem compreendido que através da sua semeadura, o reino de Deus é implantado nessa terra. Nós vamos, dentro de instantes, exibir um vídeo em que você verá a evolução do seu investimento neste lugar. Então eu quero agradecer a você e encorajá-lo a prosseguir com o seu investimento, a prosseguir com a sua fé que tem sido concretizada através deste lugar.
Então, muito obrigado a você. Então, quero convidá-lo a assistir este vídeo. Vamos exibir agora. Graça e paz, Igreja Batista Morachá, tudo bem? Estamos aqui na porta da entrada principal do novo templo da igreja. Quero apresentar um pouquinho para você do que nós temos aqui de trabalho para fazer, para entrarmos nesse local e adorarmos ao Senhor juntos. Vem comigo. Aqui é o salão do templo. Deus de pactos, que guarda as tuas promessas. Aqui será um altar que vai ter de largura 16 metros de largura por 5, ou 16 de comprimento por 5 de largura. Em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Deus de paz. Essa área aqui será a área do bebê, onde estão os pallets. Então nós vamos fechar essa parede, vai ter um espaço aqui muito bom, onde então a mãe poderá trazer sua criança para amamentar, para dormir. Confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. O departamento do Ministério Infantil da igreja será aqui. Vocês estão vendo aqui essa parte molhada, por quê? Porque aqui, embora seja laje, não tinha telhado. E nós vamos colocar o telhado nesse local. Junto a ti, ao ver tua santidade, estou maravilhado ante ti e teu amor. Será então o local de reunião. Aqui nós vamos tirar toda essa área, você vê que tem muito trabalho a ser feito. Deus de pactos, que guardas tuas promessas e cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas. E parabéns, Igreja Batista Morachá. Nós estamos entrando em terra maior, mais ampla do que essa. Deus seja louvado. Tenho redenção pelo sangue derramado. Pois bem, você viu a evolução de todo o trabalho, toda a dedicação e do seu investimento. E nós nos alegramos muito pelos resultados que nós alcançamos. Há muito ainda por fazer, mas nós cremos que nós podemos continuar investindo e desenvolvendo da forma como Deus tem nos direcionado. Então eu louvo a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. E você que tem investido, eu quero orar por você, para que o Senhor faça-o frutificar cada vez mais, e você venha, por meio da sua semeadura, colher em abundância em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que têm compreendido o princípio espiritual do dízimo e que têm investido por meio de suas ofertas nesta obra, neste lugar. Obrigado, Senhor, porque temos recebido investimentos não só dos irmãos desta casa, membros dessa igreja, mas também de irmãos de outros ministérios, de outras igrejas, irmãos que têm nos acompanhado, vidas que têm compreendido que este local proclama a Tua palavra em verdade. Quero te agradecer, Senhor, por cada vida. Quero te agradecer, Senhor, por cada família. E, Senhor, que toda a semeadura, todo investimento, Senhor, venha lhes dar um retorno, porque é como a semente lançada sobre a terra, ela germinará e ela dará fruto em abundância. Então que todos os frutos que o Senhor tem prometido, toda a abundância que o Senhor tem prometido, Pai, não somente, Senhor, a abundância de provisão para a sobrevivência, mas muito mais do que isso, a abundância de alegria, venha a ser colhido por esses, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo.
Senhor, abençoe, Senhor, cada casa, que nada venha faltar. Surpreende o Senhor. Abre portas, Senhor. Mesmo em meio a essa situação de escassez e luta que nós estamos vivendo. Oramos, Senhor, para que o Senhor intervenha sobre a economia do nosso país, que o Senhor venha a fazer cessar esta pandemia, que o Senhor venha, Senhor, surpreender as famílias, o Senhor venha abençoar, Senhor, não só as famílias da igreja, não só aqueles que nos acompanham, mas todas as famílias de nossa nação, todas as famílias da terra, Senhor. Que a Tua misericórdia nos alcance, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, precisamos do Teu socorro, precisamos do Teu livramento. E, Senhor, que todos aqueles que têm investido, eles venham a ver a multiplicação, eles vivenciem a multiplicação para que possam investir mais para a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, graça e paz. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui nesta manhã, podendo ministrar a palavra de Deus. É um privilégio. Eu gostaria de pedir que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 13, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 17 e 18. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema de grande importância, que é saindo do cativeiro. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, graças te dou por mais este dia. Obrigada, Senhor, por esta manhã. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo a Ti para que agora não seja eu, mas seja o Senhor, operando e falando através de mim. Teu Espírito Santo venha tomar conta neste momento, deste local, deste ambiente, de cada um que me assiste em suas casas, e que o Senhor venha falar ao coração de cada pessoa que está assistindo essa ministração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui nós vemos a saída do povo do Egito. O Senhor havia escolhido Moisés para levar o povo para fora do Egito. Deus escolhe os improváveis. Moisés era um homem tímido, não se achava capaz, mas Deus o escolheu. E aquele povo, então, que foi escravo durante 400 anos no Egito, agora passaria por um tempo novo, um tempo de sair do Egito. E eu vou ler de novo esse texto com você. Tendo Faraó deixado ir o povo, preste atenção, essa história já é conhecida por muitos. Depois das 10 pragas, da última praga, Faraó deixa o povo ir. Mas Deus não levou o povo pelo caminho da terra dos filisteus. A terra dos filisteus era um caminho de saída do Egito. Era um caminho conhecido. Porém, Deus não permitiu que eles fizessem este caminho, posto que era mais perto. Ele disse, para que porventura o povo não se arrependa e, vendo a guerra, torne ao Egito. O que acontece? Aquele povo, durante 400 anos, foi escravo. Eles tinham uma mentalidade de escravos. O Senhor sabia que, em meio às dificuldades, se eles soubessem o caminho de volta, eles retornariam ao Egito. E para que isso não acontecesse, o Senhor os leva por um caminho diferente. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Ali não se tratava apenas de uma saída física, mas sim emocional, porque durante muitos anos foram escravos. Eles eram um povo sem voz, eles eram um povo sem força, eles eram um povo dependentes, com perspectivas de vítima, e eles eram um povo sem esperança e que tinha uma submissão exagerada. Essa era a mentalidade de escravo. Eles viviam num cativeiro. O que é cativeiro? O que era estar cativo? Estar cativo é você estar preso, é você estar enclausurado, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Aquele povo estava preso fisicamente,
estava preso emocionalmente e espiritualmente. E você aí, que me assiste nessa ministração hoje, se identifica com alguma dessas características? Em que áreas da sua vida você se sente preso, se sente escravizado? Em quais dessas áreas? Porque aquele povo não tinha força. Será que você se sente sem força? Será que você se sente dependente? Como você se sente? Será que você se sente oprimido? Talvez você hoje se encontra como aquele povo do Egito. Por quê? Talvez você é fruto de uma rejeição desde o seu nascimento. Talvez você é fruto de um abuso, de alguma forma de abuso, o que te aprisionou dentro deste abuso, né? Talvez você tenha se tornado escravo de situações e circunstâncias dentro do seu trabalho, dentro do seu convívio social. São muitas situações que podem nos escravizar. Talvez a sua escravidão seja o individualismo. Você não consegue se relacionar com pessoas porque você acha que você mesmo se basta. Mas o Senhor nos criou para sermos seres relacionais. Ele teve uma promessa quando Ele nos criou, de nos relacionarmos uns com os outros. Deus não nos criou para estar só. E talvez a solidão em que você se encontra, você se colocou nela e não permite sair dela. E isso tem sido um cativeiro na sua vida. Talvez o materialismo. Você seja uma pessoa muito apegada a bens materiais. Isso te prende, isso te escraviza. Talvez o hedonismo. Você se entrega aos prazeres. Você busca prazeres em coisas terrenas. Busca prazeres em coisas que te aprisionam. E essa escravidão é de valores. Fica presos a valores e conceitos distorcidos. Aquele povo era um povo preso a valores e a um conceito distorcido. Eu quero caminhar um pouco com você aqui na palavra. Quero que você avance aqui comigo um pouco. Nós vamos avançar no Êxodo 13 mesmo, ainda continuando no versículo 19. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus os visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Até José do Egito sabia que um dia aquele povo não ficaria para sempre, os israelitas ali naquele lugar. E ele mesmo diz: quando saírem daqui, eu não estarei mais, mas levem os meus ossos. Ele tinha uma convicção de que um dia os israelitas seriam levados daquele lugar. Então, tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. E nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Nós vemos aí o cuidado de Deus com aquele povo. Sabemos que o deserto é um lugar extremamente quente, um lugar durante o dia de muita luz, mas que tem muito sol, muito calor. E aquela nuvem vinha para refrescar aquele povo, para fazer uma sombra para eles. E à noite o deserto é um lugar frio, e é escuro. E o Senhor colocava o quê? Uma coluna de fogo, para aquecer aquele povo, para iluminar o caminho daquele povo. Olha o cuidado de Deus. Mas será que aquele povo observava e via aquele cuidado? De que forma que aquele povo estava vendo aquele cuidado? Nós vamos avançar aqui agora, em Êxodo 14, e nós vamos ler o versículo 11. Vamos lá. Vou ler o 10 primeiro. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Faraó primeiro libera o povo para sair do Egito. Porém, ele era um opressor. Ele era um escravizador. E ele então se arrepende da decisão e vai em busca daquele povo novamente, não permitindo que aquele povo escravizado ficasse fora, e vai atrás deles.
E aquele povo então diz a Moisés, disseram a Moisés, será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Olha só o povo murmurando. O que eles tinham com eles? A nuvem que acompanhava durante o dia, a coluna de fogo. Aquilo representava a presença de Deus. Mas aquele povo tinha uma mente de escravo. Eles não conseguiam ver Deus no detalhe. E começaram a achar então que aquilo tinha sido até uma cilada, que Moisés tinha tirado eles de lá porque não ia ter cova suficiente para enterrá-los. E você aí? Como você tem se sentido? Deus tem te estendido a mão. Um dia você fez uma decisão, você que já entregou a sua vida a Cristo, em tomar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu quero entregar a minha vida, mudo o meu viver. Quando você fez isso, Jesus te estendeu a mão para que você tivesse uma nova vida. E Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Mas a sua mente de escravo e de cativo tem feito com que você olhe para as circunstâncias, tem feito com que você olhe para os problemas, tem feito com que você olhe para as dificuldades, para as necessidades e tem feito você murmurar. Eu quero te levar a uma reflexão. Você tem sido grato ou você tem sido murmurador? Aquele povo que estava no Egito estava murmurando, ainda que visse a presença de Deus. Então, Moisés continua aqui. Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrermos no deserto. Eles achavam que eles iam morrer no deserto. Eu quero dizer algo para você. Se você tem a sua vida em Cristo, se você entregou a sua vida a Ele, você não morrerá. Você viverá cada uma das promessas que Deus tem para você. Aquele povo tinha uma promessa de ter uma terra nova, uma terra prometida, uma terra livre. E eu digo para você, foi para a liberdade que Jesus te chamou. Então Moisés respondeu ao povo, não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais o tornareis a ver. O Senhor pelejará por vocês e vós vos calareis. Deus falava diretamente com Moisés e ele estava entregando um recado de Deus. Se aquiete, se acalme. Quem é que está na frente da batalha? É Deus, não temas. E eu quero dizer para você hoje, eu não sei a luta que você tem vivido, eu não sei o problema e a dificuldade, mas uma coisa eu sei, entrega essa luta na mão do Senhor, entrega o seu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Era essa entrega que Moisés dizia para aquele povo, entrega, descansa, era desta entrega que ele falava. Mas a mentalidade do povo era de escravo e quão difícil era deles enxergarem tudo isso. Eu quero avançar agora com você ainda em Êxodo 14, no versículo 20 em diante, em que nós vamos ver o que Deus fez àquele povo. E ia entre o campo dos egípcios e entre o campo de Israel a nuvem. Era escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que, em toda a noite, este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés, estendendo a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou, toda aquela noite fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Eu costumo dizer que um dia lá na glória, se tiver um tape, esse eu quero ver. Esse mar vermelho se abrindo e aquele povo passando a pés enxutos. A Bíblia fala que o mar se abriu e que de um lado formou-se uma parede, de outro lado outra parede de água e aquele povo passou a pés enxutos. Humanamente falando, sabemos que esse fenômeno é impossível, mas ali eles estavam vivendo o milagre de Deus. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em secos e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que o perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Na vigília da manhã,
o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e alvorou o acampamento dos egípcios, emperrando-lhes as rodas dos carros e fez-lhes andar com dificuldade. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Olha que coisa linda! Os próprios egípcios identificaram que havia ali um exército de Deus que estava na guerra por aquele povo. E disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a força, e os egípcios fugiram do Senhor, e derribou os egípcios por meio do mar. E as águas então cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó. Mas os filhos de Israel caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou o povo de Israel. Olha que coisa linda e maravilhosa. Ali ocorre um marco, a saída do povo de Israel do Egito. Ocorre ali uma saída física daquela escravidão. A passagem pelo Mar Vermelho simbolizou um batismo de libertação. Eles foram levados para o outro lado. Não havia mais como retornar ao Egito. Não havia mais como retornar àquela escravidão física. Olha Deus no detalhe, cuidando deles. Ali a Bíblia mais adiante diz que Miriam pega o seu tamborim, irmã de Moisés, e sai cantando e glorificando a Deus pelo livramento e pela libertação do povo de Israel. Isso é um marco. E eu quero dizer a você que Deus tem um marco na vida de cada um de vocês. Ele nos deixou Jesus, que morreu na cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter uma nova vida. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, faça essa entrega. É tempo de você entregar a sua vida a Cristo, se arrepender dos seus pecados, dos seus caminhos e querer uma nova vida. E você que já entregou um dia a sua vida a Cristo, cabe a você abandonar a sua vida de escravidão e de pecado. O Senhor quer marcar você. Aquele povo foi marcado com um batismo de libertação. E isso que eu digo para você é bíblico. Eu quero que você abra lá agora comigo, em 1 Coríntios 10, 1 e 2, que você vai ver a menção sobre esta passagem. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Houve um batismo aqui, um batismo de libertação. O que acontece é um tempo novo na vida daquele povo. É uma nova história que Deus quer começar a construir. E eu quero dizer a você, uma nova história Deus tem para você. Um novo tempo Deus tem para você. Mas para que você entre nesse novo tempo, você precisa desejar abandonar práticas do pecado, abandonar situações em que você se encontra. Se você vê que há situações na sua vida em que você se encontra escravo, aprisionado, cativo, faça uma oração e entregue hoje todo esse cativeiro que está em você. Se você tem dificuldade, muitas vezes, e precisa de ajuda, nós como igreja estamos aqui para te ajudar. Coloque aí no chat que você precisa de ajuda. Vai ser colocado um telefone em que você pode entrar em contato e prontamente vamos te atender e te ajudar a sair deste cativeiro. Mas eu quero continuar um pouquinho mais à frente com você. A travessia do Mar Vermelho simbolizou um rompimento com a velha natureza,
com a escravidão. Só Deus tinha o poder para libertá-los. Só Deus. E eu quero agora que você abra comigo e volte lá na sua Bíblia, em Êxodo ainda, nós vamos ler o capítulo 15, o versículo 22 ao 24. Continuando, após a saída do Mar Vermelho. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhe Mara. E o povo, será que fez o quê? Glorificou a Deus? Engrandeceu? Depois de ver todo aquele milagre do Mar Vermelho? Acreditou? Não, Deus esteve conosco, Ele vai suprir? Não. Aquele povo não tinha gratidão. Tinha uma mentalidade de escravo. Eles murmuraram contra Moisés. Eles disseram que havemos de beber. E provavelmente começaram a falar, lá no Egito nós tínhamos água, lá no Egito nós tínhamos comida. Só que não lembravam que lá eram escravos, que lá eram açoitados, que lá os sonhos deles eram roubados, que lá não havia perspectiva de futuro. Eles haviam tido uma saída física da escravidão, mas a mente deles estava aprisionada ainda, numa mente de escravos. Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-lhe Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Então deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Moisés ali ora a Deus, e ali as águas se tornam doces. Mas eu quero que você reflita o porquê que essas águas eram amargas. Remédio é bom? Não. Remédio normalmente é amargo, não é? Mas muitas vezes é necessário nós tomarmos para que nós venhamos purificar o nosso corpo e venhamos ser curados. Aquele povo trazia com eles muitas chagas, muitas enfermidades trazidas do Egito. Muitas eram as enfermidades. E Deus ali queria o quê? Que eles bebessem daquelas águas para trazer cura interior, para que aquele povo ficasse de uma vez por todas livres de todas as doenças e mazelas do Egito. Foi por isso que eles encontraram as águas amargas. Mas Deus é tão amoroso, Deus é tão maravilhoso, que Ele vai lá e torna aquelas águas doces. Meu irmão, o que eu quero dizer para você hoje, pare de murmurar, pare de reclamar, olha para aquilo que Deus tem feito na sua vida, olha para aquilo que Ele já fez na sua vida. Eu quero que você traga à sua memória aquilo que lhe dá esperança. Seja grato. Mas estamos vivendo dias difíceis, estamos vendo tanto número de mortes, estamos vendo tantas pessoas doentes. Mas tudo depende da forma que você olha. Estamos vendo também muitas pessoas sendo curadas. Estamos vendo também muitas pessoas sendo libertas. Estamos vendo muitas pessoas se mobilizarem em prol de outras, ajudarem outras. E o que você tem feito? Você tem sido grato? Ou você tem murmurado e tem ficado dentro de uma caverna, reclamando do passado e falando, olha, lá no meu passado eu vivia isso, eu vivia aquilo. Lá no meu passado eu não estava só, eu tinha companhias, podiam ser companhias vulneráveis, mas eu tinha. Meu irmão, para de olhar para trás. O teu passado, Deus veio para te libertar. Não seja como o povo do Egito. Eles eram escravos, foram 400 anos escravos. Mas Deus levantou Moisés para levar aquele povo para ser liberto. E Deus levantou Jesus Cristo para trazer liberdade a você, uma novidade de vida. É no deserto que Deus se revela a você. O deserto não é lugar de permanecer. O deserto é lugar de passagem. Mas o deserto ou ele te mata ou ele te transforma. O que você escolhe hoje? Você quer ficar morto, numa mentalidade de escravo, ou você quer ter vida? Porque Deus veio
para te dar vida e vida em abundância. Jesus veio para te dar liberdade. Foi para isso que ele te chamou, para ser livre. Livre. Qual é o Egito da sua vida que você precisa deixar? Com o que você precisa romper? Aquele povo, a Bíblia fala, que andou 40 anos no deserto, a primeira geração que saiu. E aquela primeira geração era uma geração que murmurava, que não conseguia ver o que Deus tinha de bom na Canaã, na terra prometida. Aquela primeira geração não entrou na terra prometida. Mas Deus levantou a geração após deles, uma geração forte de guerreiros que viam sobre um outro aspecto, a vida com Deus, que reconheciam que Deus havia os libertado e que Deus tinha novidade de vida para eles. O primeiro grupo tinha uma mentalidade de vítima. Eles se faziam de vítima, numa voz sem força. O segundo grupo tinha a mentalidade de vencedor, forjado, já havia sido forjado pelo deserto, pelas lutas, pelas dificuldades, mas olhavam para Deus. E qual grupo hoje você escolhe estar? Em qual grupo? Eu quero dizer para você, pare de olhar para trás. Pare de olhar de onde você veio. Olhe para o alvo, que é Cristo. Pega agora nas tuas mãos toda essa dificuldade, toda essa luta que você se encontra e faz uma entrega diante de Deus. E fala, Deus, eu não quero mais ser escravo. Eu não quero mais ser escravo do medo. Eu não quero mais ser escravo da prostituição. Eu não quero mais ser escravo da pornografia. Eu não quero mais ser escravo de uma dependência emocional de pessoas. Muitos são dependentes emocionais de pessoas que eles julgam serem superiores. Meu irmão, superior é só Deus. Nós, pastores, não somos superiores. Nós somos humanos e falhos como vocês. Mas nós temos que ter uma vida de altar, uma vida com Deus, uma vida de oração. Deus coloca pessoas, sim, para nos ajudar, mas nós não podemos depender de pessoas. Deus levou Moisés a ser o líder daquele povo para conduzi-los para fora da escravidão. Mas o Senhor queria que eles fossem dependentes deles. E hoje, Deus chama você para ser dependente dele, para abandonar essa sua vida de escravo. Muda a tua mente. Um dia, se você entregou sua vida a Cristo, ele já começou a mudar a sua história. Se você não vê nada novo, é porque você tem se apegado ao seu passado. E você que ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu te convido a entregar, a fazer uma oração comigo agora, entregando a sua vida a Cristo, porque ele vai mudar a sua história. Ele vai mudar o teu cativeiro. Uma nova história ele tem para você. Um novo tempo ele tem para você. Eu te convido agora a fazer uma oração comigo. Você primeiro que ainda não entregou sua vida a Cristo. E você depois que já entregou, mas tem vivido cativo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, visita agora esses que ainda não entregaram a sua vida a Ti. Senhor, que em nome de Jesus, eles possam neste momento entregar a vida deles a Ti como único e suficiente Salvador, se arrependendo dos seus pecados e declarando que só o Senhor Jesus é Senhor na vida deles e que eles querem Te conhecer, Senhor, de contigo andar e mais não de ouvir falar. Em nome de Jesus. E Senhor, agora eu clamo por cada vida que me ouve, que tem se sentido preso, que tem se sentido cativo. Senhor, há pessoas com medo, há pessoas com síndrome do pânico, há pessoas com medo de sair de dentro de casa por conta da pandemia. Senhor, visita agora esses. Senhor, remove o medo. Senhor, remove o choro. Há pessoas nesse momento, um choro dentro de suas casas, um choro incontido, um soluço, um nó na garganta. Senhor, visita esses agora. A tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Senhor, visita agora, remove o choro. Senhor, tira esse lamento, transforma o lamento em baile. Cinge os ombros deles de alegria, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, há pessoas cativas em rejeições, porque um dia um pai e uma mãe o rejeitou no ventre, mas o Senhor diz que ainda que um pai o abandone, um pai e uma mãe o abandone, o Senhor jamais abandonará. Então, Senhor, agora, que essas pessoas que se sentem abandonadas, rejeitadas, desprezadas, sintam o teu amor. Senhor, há pessoas que se sentem intimidadas, porque tiveram líderes autoritários, líderes dentro do seu trabalho, líderes dentro de igrejas. Oh, Senhor, em nome de Jesus, visita a vida de cada um desses agora, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Cada um desses que assiste agora essa ministração e que identificou uma área da sua vida, que se sente preso, cativo, escravo, Senhor, remove agora em nome de Jesus. E, Senhor, eu repreendo agora a murmuração na boca do povo de Deus. Que o povo de Deus seja um povo grato, que nós venhamos aprender a agradecer pelos detalhes. O povo no Egito não via os detalhes, o detalhe da nuvem que os guiava de dia e fazia sombra, o detalhe da coluna de fogo que os aquecia. Senhor, o Senhor mandava até comida do céu, o maná do céu o Senhor mandava para aquele povo. O Senhor tem mandado sustento nas mesas de cada um. Vamos ser gratos, vamos ser agradecidos. Senhor, visita o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, que hoje seja uma manhã de cura, que hoje seja uma manhã de libertação, que hoje seja uma manhã de renovo do Senhor na vida de cada um desses, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados e queridos, eu quero agradecer você que hoje, nesta manhã, pôde ouvir esta palavra. Eu creio que essa palavra falou ao seu coração. De alguma forma, o Senhor te tocou aí. Enquanto eu orava aqui, o Senhor me mostrava muitas pessoas em situações, mas eu via o Senhor entrando com cura e libertação em cada uma das casas, em cada um dos lares. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos dê a paz, que o Senhor guarde a vida de cada um de vocês, que vocês tenham um domingo e uma semana abençoada na presença do Senhor, em nome de Jesus.